Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer notícias exclusivas que a gente conseguiu ontem após a partida, numa conversa que tivemos aí com o executivo de futebol, Marcelo Santana, que confirmou tudo, abriu o jogo ali, falou muito sobre saídas de atletas aí, confirmando realmente que o Praxedes está muito próximo em deixar o Vasco, falou também sobre saída de mais 4 jogadores aí e também confirmou ali a situação de reforço. Então a gente vai trazer para vocês todos os detalhes aí referente às situações de mercado da bola e também vamos falar bastante aí sobre a sequência do Vasco, agora voltando a disputar o Campeonato Brasileiro, com um clássico muito importante pela frente aí no próximo sábado, né? Enfrentando o Fluminense, um jogo de 6 pontos, um jogo que vale muita coisa dentro da competição. Então, primeiramente, quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever aqui no nosso canal. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nesse botão, venha se juntar aqui aos mais de 491 mil torcedores que já estão fazendo parte da nossa família e agora chegou a sua vez, né? Totalmente gratuito, todo dia tem vídeo, de manhã, de tarde, de noite, para deixar você bem informado. E peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, né? Deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né? Lembrando que cada like, cada curtida que você vascaíno dá aqui no nosso vídeo, o YouTube ele compartilha, ele divulga os nossos vídeos aí para mais torcedores, para que a nossa família possa seguir crescendo, evoluindo cada vez mais. Então conto com a moral e conto com a ajuda de vocês. Combinado? Fechado? E antes da gente começar o vídeo de hoje, queria deixar aquele recadão da 1xBet, até porque hoje tem vários jogos aí de Copa do Brasil, né? Vários jogos importantes aí, Flamengo e Palmeiras, Fluminense joga aí também, tem Grêmio e Corinthians, e você que quiser fazer a sua fezinha, né? Fazer a sua aposta, a 1xBet aí sempre traz benefícios para vocês aqui no nosso canal. E você que se cadastrar hoje aí, antes dessas partidas da Copa do Brasil começarem, vão ganhar R$ 225 de bônus inicial e mais 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, corre lá, não perca tempo, o link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Lembrando que assim que você terminar o seu cadastro, faça um depósito aí de pelo menos R$ 5 para você destravar, né, essas bonificações dos R$ 225 e mais os 100% de bônus lá no seu primeiro depósito. Beleza? Combinado? Então bora dar início aqui ao vídeo de hoje falando um pouco aí sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Conseguimos a classificação ontem, né, comemorar obviamente a classificação, mas não deixe de deixar um alerta ligado, né? O Vasco não teve uma grande atuação, o Vasco não amassou, né, o último colocado do Campeonato Brasileiro. A grande verdade é que foi um jogo equilibrado, as duas equipes tiveram chances, né? O Léo Jardim salvou o Vasco em alguns momentos, né? Obviamente o Vasco aí conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu ter ali um pouco mais, né, de oportunidade, mas ainda assim foi um jogo super parelho, né? O Vasco deveria, com certeza, na minha opinião, jogando em casa, sob a presença da torcida, com um elenco que tem aí uma folha salarial que beira 20 milhões de reais, ter atropelado, né, o último colocado da competição. E não foi o que aconteceu. Então o alerta tá ligado. O Rafael Paiva, na minha opinião, ontem mais uma vez escalou mal e mexeu muito mal no time, né? Para as mudanças que ele fez ali no segundo tempo. E agora estudar o Fluminense que vai a campo hoje, a gente vai poder observar, né, a equipe lá das Laranjeiras e, obviamente, também recuperar fisicamente jogadores. Ontem, por exemplo, o Hugo Moura, que vem jogando numa sequência muito pesada, né? O Hugo Moura que vem sendo muito elogiado e, na minha opinião, vem fazendo bons jogos com a camisa do Vasco. Ele deu uma entrevista e ele falou, cara, a gente mal tá tendo tempo de treinar, de se recuperar. É jogo após jogo, o calendário é apertado. E é verdade, né? O Vasco, infelizmente, não tem um elenco do nível do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo. Então o Vasco não tem como rodar muitos jogadores, não tem como poupar atletas ali a todo momento. Então tem esse cansaço, tem esse desgaste
e obviamente a gente torce, né, para que agora, até sábado, a gente consiga recuperar, né, fisicamente os atletas. O Piton saiu ontem com um desconforto na coxa direita. A gente vai ter, obviamente, um reforço muito importante para o jogo desse sábado, que é o João Vitor, né, o nosso zagueiro que está recuperado de lesão, está treinando, né, e vai ser relacionado para essa partida. Então, acredito que o Rafa Paiva não vai mexer muito na equipe, né? A tendência é que o João Vitor, tendo condições, ganhe a vaga do Léo Pelé, e aí o restante do time ali a gente pode ter ali a manutenção da equipe que foi a campo ontem, com o Léo Jardim no gol, nas laterais, Lucas Piton pela esquerda e o PH pela direita, né? Se o Piton não tiver condições de jogo, aí tem as duas possibilidades, ou do Leandrinho ou do Vitor Luiz, dupla de zaga com o João Vitor ou o Léo Pelé e o Maicon, que vem cada jogo passa aí ganhando mais confiança. Ontem foi um dos melhores em campo, tem que dar o braço a torcer, o cara tá bem, melhorou, se superou, conseguiu aí realmente mostrar que é um jogador experiente, maduro e tá conseguindo dar conta do recado. Meio de campo, a gente deve ter os 4 ali que jogaram ontem, né? Hugo Moura, Sforza, Cocão e o Dimitri Payet, apesar do Cocão não ter feito um bom jogo, é um jogador importante nesse esquema ali de 4 no meio de campo, e lá na frente Adson e Verratti, né? O Adson que vem sendo muito importante, vem cada jogo que passa aí ganhando mais produtividade, ganhando mais consistência, e obviamente o Pirata aí, que é o nosso centroavante, né? O nosso matador ali, fechando o time titular. Então agora é preparar a equipe, como eu falei, estudar o Fluminense, para que sábado no Engenhão, jogo que será às 9 horas da noite, o Vasco consiga essa vitória, né? Vencendo o Fluminense, a gente pula para 27 pontos e volta a abrir aí uma vantagem de 7 pontos para a equipe das Laranjeiras. Então, muito, muito, muito importante uma vitória na partida desse sábado. Falando agora sobre o assunto de mercado da bola, porque ontem, após o jogo terminar, né, tivemos a coletiva do Rafael Paiva, e após a coletiva a gente conseguiu, né, ter uma conversa ali muito bacana, muito honesta, muito franca com o executivo de futebol do Vasco, o Marcelo Santana, né? Então, nessa conversa ele acabou informalmente ali, né, abrindo o jogo. A gente perguntou para ele como estão as situações de reforços, de saídas de jogadores, e a gente perguntou primeiro como está a situação do Praxedes, se realmente ele está indo jogar no Atlético Paranaense. E aí o Marcelo Santana ele falou, além do Atlético Paranaense, outros clubes também procuraram aí o Bruno Praxedes, né? Existe interesse de outros clubes de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e a gente perguntou, e aí, vai sair? Como é que tá a situação, né? Lembrando que o Praxedes já fez 6 jogos com a camisa do Vasco, então não poderia estar em campo, não poderia entrar em nenhuma partida aí, além dessas, para não ter condições aí de ser transferido para outra equipe. E ele falou, estamos tratando a situação do Praxedes com muito cuidado, com muito carinho. É um jogador, tem a carreira dele, né? E a gente, obviamente, tem interesse, né, que ele possa estar seguindo aí, jogando em outro clube. Então a tendência é que o Praxedes possa estar realmente se despedindo do Vasco e nos próximos dias tem o interesse do Atlético Paranaense e tem interesse de outras equipes. E aí depois a gente perguntou para o Marcelo Santana sobre contratações. E aí, né, nessa pergunta que a gente fez, a gente foi muito direto. Falou, Marcelo, para contratar, terão que sair mais jogadores? E ele falou, sim, infelizmente a situação é complicada, é difícil, inclusive nesse momento, além do Praxedes, nós estamos conversando com outros 4 jogadores do atual elenco que podem estar se despedindo do Vasco. A gente imagina que esses atletas sejam Rossi, Serginho, Eric Marcos e o Zé Gabriel. Então a tendência é que esses atletas aí possam também estar aí, quem sabe, saindo do clube, né? Lembrando que ontem esses 4 que eu citei, mais o Praxedes, não foram relacionados para a partida, né? Então é uma pista, né? É um sinal que provavelmente o Vasco esteja buscando novos rumos, novos caminhos aí para esses jogadores. E situação de reforço, ele falou, a gente segue conversando, segue tratando, segue negociando, mas infelizmente a situação financeira é complicada, é difícil, né? O Vasco hoje não vive, né, um momento financeiro ideal. A 777 deixou um rombo no orçamento, deixou uma folha salarial aí que é quase 20 milhões de reais, e para o Vasco ir ao mercado, trazer peças que serão titulares, o Vasco precisa dessa oxigenação, né? O Vasco precisa que atletas que hoje não fazem parte dos planos deixem o clube, né? Saiam do clube aí, ou em definitivo, ou pelo menos por empréstimo até o final da temporada. Então essa é a situação de momento, tudo confirmado, tudo aí realmente falado pelo executivo de futebol do Vasco, o Marcelo Santana. Beleza, galera? Ó, antes de terminar o vídeo, não esquece, deixa aquele joinha,
se inscreva no nosso canal e hoje, 8 da noite, vamos estar ao vivo aqui com vocês. Valeu, tamo junto.